Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs simpatizantes do canal Comunidade dos Discípulos, louvado seja Deus. Mais uma vez eu quero pedir licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você está nesta manhã. Louvado seja Deus, para a gente começar aqui mais um assunto, aleluia, a respeito da palavra de Deus, meu querido irmão e irmã do canal Comunidade dos Discípulos. Aqui quem vos fala é o seu amigo, o seu irmão, Diácono Gilson. Louvado seja Deus. E mais uma manhã nós vamos aqui, aleluia, falarmos das coisas concernentes ao reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nós tivemos aí, nós estamos tendo, na verdade, aí alguns assuntos que estamos tratando, Falamos aí sobre os evangelhos, estamos agora abordando alguma coisa esporádica a respeito de Atos dos Apóstolos, alguns assuntos, aleluia, já tratamos, Atos dos Apóstolos como manual, aleluia, de missões da igreja, o significado de Pentecoste, os efeitos do Pentecoste na vida da igreja. E uma igreja semeada, ela cresce, Ou seja, quando você vai fazer o ID do Senhor, vai pregar a palavra de Deus, com certeza o nosso Deus dá o crescimento de acordo com a vontade e o propósito dele, aleluia. E hoje nós vamos tratar também deste assunto, Faça a sua igreja crescer, louvado seja Deus. Mas não somos nós, meu querido, que vamos fazer, aleluia, a igreja, o reino de Deus crescer. Lógico que a gente participa. Como? Evangelizando. Aleluia. Louvado seja Deus. E quem dá o crescimento é Deus. Veja, então é isso que nós vamos tratar hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui eu quero convidá-los, os irmãos, para a gente orar. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e pedimos Tua graça, Teu favor, que o Senhor venha nos ajudar a falar a respeito da Tua palavra, do Teu reino. Nos dê sabedoria, nos ajude, Senhor, porque nós não sabemos muitas vezes o que temos que falar, mas Tu és Deus, Tu sabes todas as coisas e Tu sabes muito bem o que cada pessoa, Pai, precisa ouvir da Tua parte. Por isso, fala conosco, nos ensina a Tua palavra, vem edificar a nossa vida, vem acender a chama do Espírito Santo no nosso coração para fazermos o Teu ID, a Tua vontade nos desperta, nos santifica, nos vivifica, nos ajuda a andar no Teu caminho, coloca temor e tremor em nosso coração, em o nome de Jesus Cristo. Derrama Teu amor também, porque sem amor de nada adianta fazermos a Tua obra, de nada adianta profetizar, falar em línguas, ser usado em dons de cura, de mistério, de prodígios e maravilhas, se não tiver o amor, porque tudo isso passa, mas o amor, ele é para sempre, ele é eterno, o amor permanece, louvado seja Deus, mas essas coisas elas passam, Senhor. Oh Deus, por isso abençoa a cada pessoa que irá ouvir este vídeo, a cada irmão e irmã, no nome de Jesus, e glória a Deus. Meus queridos, convido você, aleluia, a que possamos abrir a palavra de Deus, aonde, antes da gente começar, vamos aqui, aleluia, ler uma porção da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eita Deus do céu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia.
Salmo 17, irmãos, diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Oh, glória a Deus. A benignidade, né, meu irmão? A bondade do Senhor, ela dura para sempre e é grande para conosco, né? A sua verdade, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Por isso nós devemos louvar ao Senhor, meu irmão, aleluia. Causa de nós não sermos consumidos, irmão, é a misericórdia do Senhor. Haja vista que em nós não há nada de bom, porque Deus sabe que está em nosso coração. Louvado seja Deus. Meus irmãos, ontem nós tratamos aí de um tema, aleluia, que foi uma vez semeada cresce, né? A palavra do Senhor, uma vez que ela é semeada, ela cresce. Mas veja, querido, quando nós falamos em crescimento, aleluia, não é apenas o crescimento numérico, né? Mas o crescimento qualitativo na vida de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus. Porque muitas das vezes nós temos muitas congregações aí, lotadas com mais de 5.000 membros, né? Mas isso não quer dizer que aqueles membros, todos aqueles membros tenham uma vida, como é que eu poderia dizer, um relacionamento com Deus 100%, né? Muitos, às vezes, estão ali ainda vivendo uma vida dupla. Muitos estão ali apenas com interesses escusos, né? E crescimento, irmão, aqui eu entendo que por mais que a gente ganhe almas, o crescimento, não se fala desse crescimento físico, porque Deus, ele sabe quem é a igreja verdadeira. Você prega para um, prega para outro, prega lá, prega aqui, e as pessoas, algumas vão se convertendo, se arrependem, creem em Jesus, outras não, outras vão para a igreja para buscar cura, para buscar riqueza, mas o reino de Deus, ele vai crescendo. E a gente olha com os olhos físicos e a gente vê uma multidão dentro de uma certa congregação e a gente olha ali como é que o reino de Deus é. Mas nem todos que estão ali, irmãos, estão verdadeiramente no reino de Deus. Porque o reino de Deus, meu querido, para mim ele é espiritual. Aleluia. Então nós temos que ter uma visão espiritual do reino de Deus. Aleluia. De pessoas salvas, transformadas verdadeiramente pelo poder da palavra de Deus, que já estão diante do Senhor. E hoje é mais um assunto que fala do crescimento. E ele diz, é um tema que faça a sua igreja crescer. Nós não temos o poder de fazer a igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é o Senhor Jesus. Diz lá em Atos dos Apóstolos que dia por dia o Senhor acrescentava, né, aqueles que iam estar na igreja. O Senhor é quem dava esse crescimento. Jesus é quem acrescentava as pessoas ao seio do corpo de Cristo. Não somos nós apenas pregamos, falamos, mas quem dá o crescimento, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós temos apenas que pregar, que anunciar, que cumprir
com o ide do Senhor, aquilo que Ele nos outorgou a fazer, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E diz a sua palavra: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aleluia. Ele diz também para que a gente vá e faça discípulos, né? Oh, aleluia. Discípulos fazendo discípulo. Eu prego hoje para um, ensino você, e assim o reino de Deus, ele vai se multiplicando conforme a vontade de Deus, o propósito de Deus. Aleluia. Você prega, a pessoa aceita, você prega, a pessoa não aceita, porque é Espírito Santo quem convence, não somos nós. Nós temos apenas que pregar a palavra de Deus. Aleluia. Veja, aleluia, é nosso dever, meu querido, anunciarmos as boas novas, né? E não é só hoje, mas todo dia, meu querido, nós temos que ensinar essas boas novas, né? O dia das boas novas é todo dia, meu querido. Não foi só lá, mas desde o momento em que o mundo, em que Adão e Eva pecaram, eu creio que as boas novas têm que ser anunciadas, para que as pessoas possam se voltar para Deus. Aleluia. Temos que sair, ter esse amor, né? O grande amor de Deus. Aleluia. Deus planejou a salvação da humanidade. Jesus Cristo executou, aleluia, através do seu sacrifício. E o Espírito Santo hoje ele impulsiona, né, a igreja, aqueles para fazer o ide do Senhor, através do amor de Deus, porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos repetir, meu querido irmão, irmã, aleluia, versículo novamente. João 3,16, veja o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou continuar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então, quem não crê, né? Quem não crê já está condenado. Veja, é a própria palavra de Deus, irmãos. Se a pessoa ela não crê no Filho de Deus, se ela não crê que Jesus foi enviado com este propósito, né? Ela mesmo se condena quando ela rejeita a salvação, o presente de Deus dada a toda a humanidade. Não é ele que nos rejeita, mas é o homem que rejeita o presente de Deus, a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Como eu estava falando, temos que ser movidos por este amor de Deus, né? O amor ágape, que é um amor incondicional. Louvado seja Deus. Aleluia. É Deus também quem dá a edificação, meu querido, à igreja.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente pode ver isso em Mateus, veja o que é que vai falar, aleluia, louvado seja Deus. Mateus, aleluia. A edificação da igreja, ela vem por parte, aleluia, do próprio Deus, né? Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Nada, o mal não pode prevalecer sobre a igreja do Senhor. Eles falando a Pedro, né? Ele diz: Pedro, aleluia, tu és Petro, né? Pedra. Aleluia. Vamos ver aqui o que é que fala. Aleluia. Veja o que é que Deus vai falar aqui para Pedro. Aleluia. 16, do verso 16 ao 18. Ele diz a Simão Pedro, respondendo, diz: Tu és o Cristo, né? Pedro falando, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado, né? És tu, né? Feliz, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne, né? Não foi a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. Pois também tu és digno, que tu és Pedro, e sobre estas pedras edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Jesus falando a Pedro, né? Que Jesus disse para Pedro: não foi a carne ou o sangue que te revelou que eu sou o Filho de Deus, mas foi o próprio Pai que te revelou, né? E tu és Pedro, né? Tu és Pedro, tu és pedra, né? E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Ele diz que edificaria sobre aquelas pedras, né? Pedrinhas, Petros. E as portas do inferno não prevalecerão. E as portas do inferno, meu amigo, não prevaleceram e nem prevalecerá sobre a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É Deus quem dá o crescimento, é Deus quem edifica, é Deus quem dá o momento de paz, de multiplicação, é Deus quem coloca no coração da sua igreja o temor e o tremor. Aleluia. Jesus e missões, né? A gente vê que Jesus Cristo, meu querido irmão, aleluia, ele também dá o exemplo, né? De nós estarmos, aleluia, nesse ide, porque missões, irmãos, está no coração do nosso Deus. Aleluia. Capítulo 9, verso 35 ao 38, veja bem que diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele e pregando o evangelho, o reino e o rei do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aleluia. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desraigadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Deus fala para mim, para você, para a gente orar, para que Deus envie homens, aleluia, para realizar esta obra maravilhosa, que é o ide do Senhor, meu querido. Aleluia. Então nós temos que participar deste ide do Senhor. Nós não podemos nos acomodar
dentro de quatro paredes. Aleluia. Queremos apenas nos encher, aleluia, do Senhor, ou estar ali apenas para nos, aleluia, buscar bênção. Mas ele diz que existe muitas, ovelhas que estão sem pastor, irmão? Pessoas que estão necessitando. Você olha hoje por aí, meu querido irmão, a quantidade de pessoas que está precisando de Jesus. O mundo hoje está um caos. As pessoas hoje estão aí se matando. Você olha jornal, você vê nos vídeos as pessoas se odiando, as pessoas, é o pai, eu tenho sempre frisado isso no meu canal, meu irmão, é o pai matando o filho matando o pai, é o ciúme do homem pela mulher, e o cara não aceita que a mulher deixe ele acha aí que a mulher é dona, ele é dono da mulher, agora a mulher é sua escrava, ele não pode terminar o relacionamento. Às vezes a mulher está ali, meu querido, num relacionamento abusivo, sofrendo, apanhando, e ela não aguenta mais não, irmão. Tem mulher que não aguenta mais não, só levando peia do homem, o cara só sabe espancar, bater na mulher, Tem mulher que aguente não, bate nos filhos, não está satisfeito com nada, é resmungando, E assim do mesmo jeito também tem mulher, que é igual ao homem, tem mulher valente, que bate no homem. E às vezes, irmão, não tem relacionamento que dure desse jeito, É triste, a gente viu jornal aí, o cara pegou a sua ex-esposa, ele trancou a mulher numa casa, colocou a mulher toda amarrada com a máscara no rosto. Irmão, quando eu vi aquela cena ali, aquela mulher se tremendo, me deu uma pena, uma dó. Meu irmão, não se faz isso com ninguém. E como uma pessoa dessa pode dizer que já amou aquela mulher, meu irmão? Porque quem ama não faz aquilo que ele fez, Ou outras coisas piores que muitos homens já fizeram, de tirar a vida de suas esposas, de seus próprios filhos, porque a mulher deixou ou traiu. Tá cheio de homem assim, violento, bruto, Chega em casa já com os problemas do trabalho e às vezes quer descontar na esposa, nos filhos. O nosso lar, irmão, é um lugar de paz. Os problemas têm que ficar da porta para fora, meu filho. Aleluia. E isso serve para o homem como para a mulher. E a gente vê aí hoje o casal se degradando por causa que não tem Deus, irmão. E os filhos rebeldes do dia de hoje tem tudo na mão, Mas não, estão aí, é abusado com o pai, com a mãe. Tem filho ingrato nessa terra, meu irmão, que só sabe querer. Se o pai e a mãe não der um celular, fica aí esperneando, vai fazer besteira, se junta com outros para ir fazer o mal, traz problema para dentro de casa. Isso é falta de quê? De Deus, irmão. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que nós temos que buscar a Deus. Por isso que a igreja do Senhor não pode parar. Temos que pregar Jesus. Temos que mostrar para o mundo que somos a luz e o sal da terra. Temos que procurar dar bom testemunho. Perfeito nós não vamos ser, meu irmão. Mas temos que falar que existe um Deus que liberta, que salva, que ama, que é misericordioso e que quer transformar as vidas. Aleluia. E a igreja do Senhor, Deus procura, meu querido, pessoas para fazer o seu ide. Veja o que diz Isaías 6, verso 1 ao 8.
no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os seus umbrais das portas se moveram, e a voz do que exclamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como um tenaz, e com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiando o teu pecado. Depois disto ouviu a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías, o profeta Isaías, após ter esta visão, ele olha para si, ele olha para o seu redor, aonde ele habitava. Ele tinha consciência que estava vivendo em meio de um povo pecador, e ele também olhava para si e via o quanto ele era pecador e que nos seus lábios havia impureza. Mas diz a palavra que um anjo veio, pegou uma brasa e tocou nos lábios dele e purificou os lábios de Isaías. Aleluia! E assim, meu querido, Deus fez com aqueles que uma vez se arrependeram e creram no Filho unigênito de Deus. Aleluia! E ele tem nos purificado. Aleluia! Agora ele quer que você e eu possamos fazer como fez Jeremias e dizer para ele, aleluia, ele diz primeiro para mim e para você: a quem enviarei? E ele espera ouvir a resposta minha e sua: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus pode, meu querido, contar com você para fazer o ide do Senhor. Aleluia! Você é um dos tais. Você está disposto a fazer o ide do Senhor, a anunciar as boas novas de salvação aos perdidos, ao mundo, aos da sua casa, aos do seu bairro, aos da sua cidade, aos da sua vizinhança, ao do seu país, ou até aos confins da terra? Ou você quer apenas esta água viva para você? Será que Deus tem derramado no meu e no seu coração o amor dele, para que possamos também amar os perdidos e ter a mesma compaixão que Jesus Cristo teve por eles? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Só eu posso responder dentro de mim. Aleluia. Mas cabe a mim e a você fazermos o ide do Senhor. Louvado seja Deus. A igreja do Senhor, ela só vai crescer. O reino de Deus só vai, aleluia, se multiplicar se nós sairmos da nossa comodidade e começarmos a pregar o evangelho do Senhor.
não o evangelho da barganha, não o evangelho do enriquecimento material, mas o evangelho que transforma o coração, a mente do ser humano, que faz do homem uma nova criatura, que leva o homem a entender que precisa se arrepender e voltar ao caminho do Senhor e crer no Deus verdadeiro. É o evangelho da salvação, meu querido. É este evangelho que nós temos que anunciar, o evangelho que traz mudança, comportamento de mente, aleluia, metanoia. Nós temos que voltar ao caminho do amor, ao caminho de Deus, uma mudança de mente, aleluia. Glória e glória e glória a Deus. Vamos aqui para o nosso texto, no capítulo 9, do verso 31, diz assim: e assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aleluia. Veja que texto maravilhoso. 5 coisas que nós podemos extrair deste versículo. Aleluia. A igreja tinha paz. Aleluia. E tinha, diz assim, as igrejas da Judéia, toda a Judéia, Samaria, Galiléia, Samaria, tinham paz, eram edificadas, multiplicavam, andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Veja bem que antes disso, Paulo, conhecido como Saulo, ele perseguia as igrejas, de maneira que ele pediu carta aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, para prendê-los do caminho. Aleluia. Mas diz a palavra de Deus que descendo ele para Damasco, ele teve um encontro, aleluia, com Jesus. E ali em Damasco, aleluia, Paulo, ele cai do cavalo, fica cego ao ver uma luz, aleluia, uma voz, ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Aleluia. E Jesus diz para ele: eu sou Jesus, duro é recalcitrar contra os agrilhões, aleluia. Mas Saulo, meu querido, ele se converte, diz a palavra de Deus. Oh, glória, glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Saulo, ele, após esse encontro, o Espírito Santo manda ele ir para a casa de Ananias, aleluia. Ele fica cego durante um tempo, aleluia. E depois, ali, aleluia, ele vai ter a sua vista, aleluia, restaurada. E ele vai passar agora, aleluia, a fazer a obra de Deus. Porque ele vai para a casa de quem? De Ananias. E Ananias, ao receber, percebe que Saulo era o homem que perseguia o povo de Deus. E Deus diz para Ananias que Paulo iria saber o quão era bom sofrer, irmão? Veja o que diz o texto após a convenção aqui de Paulo. Eu vou ler esse texto, aleluia. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se a um sumo sacerdote. Ele foi pedir carta, para prender os irmãos que estavam ali em Damasco. Ele diz aí que ele indo para Damasco, no caminho ele vê uma luz e ele cai do cavalo e ele fica cego, meu irmão? Ele escuta a voz, aleluia. E a voz diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és? E aí ele vai dizer: sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Jesus diz para ele: duro é recalcitrar contra os agrilhões, Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões.
E aí diz que ele fica atônito, aleluia. Ele fica cego, dali ele é dirigido para Damasco, ele vai para a casa de Ananias, né? Um discípulo de Jesus Cristo. Ele tem a sua vista, meu irmão, restaurada, e ele recebe o Espírito Santo, e Saulo passa então, aleluia, a fazer a obra do Senhor, né? Louvado seja Deus. E aí se segue. Então eu entendo aqui que no texto, que quando fala, né, que as igrejas na Judéia, na Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas, é que devido à convenção de Paulo, amenizou-se a perseguição um pouco nesse tempo aqui, e a igreja então começou a ter paz. Houve um determinado crescimento, aleluia, mas a gente sabe que lá na frente, né, vai haver também mais perseguição. Mas aqui a gente vê que a igreja, ela tinha essas 5 características, né, que estavam aqui, essas 5 coisas que aconteceram, né? Ela tinha paz, eram edificadas, multiplicavam, tinham temor do Senhor e viviam na consolação do Espírito Santo, né, meu irmão? Louvado seja Deus, aleluia. Vamos para a introdução aqui, meu querido. A grande comissão, como se acha em Mateus 28, verso 16 ao 20, nos apresenta de forma concisa a missão da igreja. Jesus Cristo, em representação do Deus Trino, é o que origina a comissão. Mateus 28, 18, conforme ali, aleluia, Colossenses 1, 15 ao 19, e o capítulo 2, verso 9, e João 14, capítulo 14, verso 24 e 26. A igreja é o sujeito da comissão. Entende-se como igreja o conjunto de crentes que, havendo professado fé nele, né, em Jesus, se submete ao seu senhorio e o servem, de acordo com Mateus 28, 16, verso 16, e conforme 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. O mundo sem Deus é o objeto da comissão. Mateus 28, verso 19, conforme João 3,16 e Atos 1, 8, né? E aqui quer dizer o propósito da comissão. E aí a gente já sabe, né, irmãos, aqui em alguns, Mateus 28, nesse Mateus 28, 19, aleluia, é quando Mateus 28, 19, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. É Jesus mandando, né, como os discípulos a irem a fazer o ide. E aqui, João 3,16 fala do amor de Deus, né, que Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo para salvar o mundo, aleluia. E Atos 1,8 vai falar do quê? Do derramar do Espírito Santo, né? Do batismo do Espírito Santo, para quê? Dando autoridade aos irmãos, aos discípulos, para eles fazerem o ide do Senhor. Ou seja, Deus, ele manda a gente fazer, ele nos capacita, né? Dando o seu Espírito Santo, aleluia. E ele mostra, João 3,16, porque o amor de Deus, irmãos, pela humanidade, porque Deus não quer que o homem seja condenado, né? Aleluia.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que ninguém pereça, irmão. Por isso, ele tem a igreja aqui para levar a palavra de Deus. Aleluia, o amor de Deus. E Deus, ele capacita a sua igreja, dando-nos o quê? Ortogando-nos o quê? O Espírito Santo, para nos capacitar para fazer o ID do Senhor, para suportar as lutas espirituais que vêm. Aleluia. O propósito da comissão é fazer discípulos. E a estratégia básica se resume em 3 mandamentos a serem cumpridos enquanto se vai pelo mundo: fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os a viver segundo o ensino de Cristo. Mateus 28, versos 19 e 20. Aleluia. Então, nós temos que ir fazer discípulos, batizando-os e ensinando a viver segundo o ensino de Cristo. Aí vem ensinando os seus a guardar, aqui Mateus 28, 29, né? 28, 19 e 20. Como eu já li o 19, irmão, vou ler só o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Ou seja, a gente tem 3 coisas, né? Fazer discípulos, meu querido. Aleluia. Batizando-os. Aleluia. E ensinando-os. Verso 20. Louvado seja Deus. O significado e as implicações do discipulado estão claros no Novo Testamento. Fazer discípulos significa produzir pessoalmente o caráter de Cristo em virtude da pregação do Evangelho e de sua obediência ao mesmo. Gálatas capítulo 2, verso 29. Vamos para Gálatas capítulo 2, verso 29. Gálatas 2. Gálatas 2, capítulo 2, verso 20. Diz assim a palavra de Deus: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, nós temos que crucificar, meu querido, a nossa natureza, essa velha natureza, para podermos estar vivendo, aleluia, de acordo com a vontade do Senhor. Ser discípulo de Cristo implica o seguinte processo: aceitar a nova vida que ele oferece. João 3, verso 3 a 5. Vamos lá para João 3. Aleluia, eu vou ler João 3, verso 3 a 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura tornar-se a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meu querido, é necessário nascer de novo. Segundo, confessar o seu nome em palavras e atos no batismo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Então, meu querido, é necessário, aleluia, confessar o seu nome, ou seja, através do batismo, o simbolismo ali, batizando-se nas águas, nascer de novo, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali em Efésios capítulo, em Atos ainda, irmãos, incorpora-se a igreja e a comunidade da fé. Atos 2:42. Atos 2:42. E o quarto, esforça-se por viver em santidade. Efésios 1. Ou seja, uma vez que eu sou batizado, eu vou ser incorporado à comunidade, né, do caminho, no caso. Eu vou ler isso aqui, capítulo Atos 2, para poder... Você, então, nasce de novo, confessa o nome de Jesus através do batismo nas águas. Louvado seja Deus. Você, então, vai ser incorporado à comunidade, né? Oh, aleluia, dos santos, que está em Atos 2:42-47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Então, ou seja, vai aprender da doutrina, vai aprender a ter comunhão, vai ter temor, né, no coração, vai viver em comunidade, vai deixar de ser egoísta, né, e vai ter o prazer também de dividir as coisas com os irmãos quando haver necessidade. É o que diz aí no verso 47, aleluia, né? E diz que o Senhor é quem vai aprender a louvar, é o Senhor quem dava o crescimento. Esforçavam-se, né, em viver em santidade. Vamos para Efésios 1. Efésios 1, 3 e 4. Eita Deus. Veja o que diz aqui, meu querido. Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glória a Deus. Deus deseja que nós sejamos santos, irmão. Aleluia. Adorar e obedecer e servir a Mateus 28, verso 16. Aleluia. Mateus 28, verso 16 e 17. Veja o que diz. Aleluia. Aí depois tem Lucas 9, 23. Nós vamos para ler esse Mateus aqui, 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 28, 16. Já até repetido, né, irmão? O 16, ou não? E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aleluia. Não pode haver dúvida no nosso coração, meu irmão. Ou nós cremos ou nós não cremos. Nós não podemos ser esses irmãos que é como as ondas do mar, né? Crê no momento, daqui a pouco é descrente, é incrédulo, né? Nossa fé é ou não é, meu querido? E Lucas 9, 23. 9, 23. E diziam todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós temos que cada dia estar negando a nós os desejos da carne, né, meu irmão? Essa cruz simboliza o nosso eu. Negar a si mesmo é negar o nosso eu, a nossa vontade. A exposição, né? O método. Jesus estabeleceu a pregação do evangelho e a incorporação dos crentes à igreja local como método para realizar o discipulado. Mateus 3,14. Jesus estabeleceu as bases de sua igreja ao escolher 12 discípulos. Para que estivessem com ele, dando-lhes um sentido de missão. Marcos 3,14. Jesus identificou a totalidade dos seus discípulos como um pequeno rebanho. Lucas 12, 32. Ou como ramos incorporados à videira. João 15, 5. Jesus ensinou também aos seus seguidores a que servissem, adorassem e vivessem comunitariamente. João 13, verso 3, Marcos 3, verso 14, Mateus 26, verso 26 a 30. Jesus mesmo deu fundamento e a comissão à sua igreja. Deveria ser edificada sobre a sua pessoa e prevaleceria sobre a morte. Mateus 16, verso 16 a 18. A igreja foram concedidas as chaves do reino, isto é, a capacidade de abrir o acesso a Deus por meio da pregação. Mateus 16, 19, verso 19. Jesus lhe mandou que permanecessem unidos e encarregou a Pedro pessoalmente de manter a unidade de suas ovelhas. Lucas 24, verso 49. João 21, 15 e 17. A igreja provia o ambiente adequado para a iniciação e desenvolvimento de seus futuros discípulos, ao estabelecer relações de interdependência entre os crentes. 1 Coríntios 12, verso 14 ao 25. Os dons
e ministérios operavam de tal forma que todos tivessem algo a dar e algo a receber dos demais. Efésios 4, verso 11 e 16. A igreja primitiva realizou o método de estabelecer igrejas para estender o evangelho e discipular as pessoas. Os apóstolos entendiam que a conversão implicava a incorporação a um corpo local de crentes. Atos 2, verso 42 ao 47. Portanto, a obra apostólica incluía estes dois elementos: a proclamar o evangelho, Atos 14, versos 21 e 22, a fundação de igrejas locais, Atos 14, 23. Aí vamos para a forma. As igrejas durante o primeiro século foram se multiplicando de forma espontânea. Cada crente ia pelo mundo levando a palavra e fazendo de si e suas famílias a semente de uma nova igreja onde quer que se fixassem. As igrejas nasciam como consequências da propagação de uma mensagem simples, o evangelho, uma mensagem que nem sequer estava escrita, mas que ia em cada crente, arranjada em sua mente e coração, e brotando sempre a flor dos lábios. Ou seja, irmão, ainda não havia a Bíblia, eles tinham o que? No seu coração, na sua mente, tudo aquilo que o Senhor ensinara, Lógico que havia os ensinos antigos, pergaminhos antigos, a lei de Moisés, Aleluia, os 10 mandamentos, mas tudo aquilo que o Senhor ainda tinha ensinado estava o quê? Na mente e no coração deles, irmãos. Aleluia. De forma vertiginosa, quase epidêmica, o evangelho adquiria mais força à medida que mais ataques recebia. As perseguições só serviam para avivar a expansão da igreja. Em menos de 70 anos já se haviam fundado igrejas por toda a Ásia Menor e norte da África, e se iniciava também a conquista da Europa. Foi tal a força do cristianismo que muito cedo, na época apostólica, os crentes foram conhecidos como os que têm transformado o mundo. Atos 17, verso 6. De forma ordenada, tal como havia dito o Senhor Jesus, começando por Jerusalém, seguido por Samaria, a seguir pela Judéia e assim até os extremos da terra. Havia tal ordem que, quando se tinha notícias de uma igreja fundada, tomavam-se medidas concretas para supervisionar seu são crescimento. Atos 8, capítulo 16. Atos capítulo 8, verso 14, Atos 19, 32, Atos 14, 21 a 23, Atos 15 e verso 36. A nova igreja mantinha sua unidade com as demais para corrigir desvios. Efésios 6, 21 a 22, Atos 11, Atos 8 a 30, Tito 1, 5, as estratégias bíblicas para dinamizar o crescimento de sua igreja. Apresentamos em formas simples 10 maneiras estratégicas em que foram fundadas a igreja por homens obedientes à visão celestial. Aí aqui, irmãos, alguns métodos, que alguns homens fizeram no passado. Grupos de estudos, entre vizinhos, textos básicos, Atos 1, verso 13 ao 15, Atos capítulo 2, verso 46, capítulo 5, verso 42, capítulo 12, verso 12, Romanos 16, verso 3 a 15, a 5, 15 e 16, comportagem, textos básicos, Atos 8, versos 4 e 5,
14, 25, 26, Atos, aí, versos 40, Atos 9, verso 30 e 31, campanha de evangelismo e discipulado, textos bíblicos básicos, Atos 19, verso 1 e 6 e ao 10, Atos 20, versículo 1, círculo de oração, textos bíblicos básicos, Atos 16, verso 12 ao 16 e versículo 40. Família base, né? Outro ponto para buscar. Texto bíblico básico, Atos 1:8, Atos 8, verso 1 a 11. Mobilização, textos bíblicos básicos, Atos 11, verso 19 e 20, Atos 13, verso 1 a 8, Atos 18, verso 19. Ação social, texto bíblico básico, Atos 28, verso 1 e 10, a 1 a 10. Correspondências, né? Por correspondência, para a pessoa mandar. Correspondências e visitas pessoais, textos bíblicos básicos, 2 João 1, verso 12 e 13. Evangelização dirigida a grupos especiais, textos bíblicos básicos, Atos 17, verso 1 ao 34. Então aqui são alguns pontos, irmãos, que, aleluia, que você pode usar como estratégia para poder realizar o crescimento da igreja. Você pode seguir alguns desses pontos, né? Louvado seja Deus. São 9 pontos, né? Você que sabe aí na sua igreja, você pastor que está dirigindo. Conclusão. Um estudo detido do Novo Testamento nos permite perceber os fatores que entraram em jogo para que os cristãos desencadeassem esta maravilhosa expansão das igrejas na era apostólica. O espírito que os movia dava como resultado um total submissão e obediência a Cristo. Atos 26, verso 13 ao 20. Tinham a convicção de serem guiados pelo Espírito Santo em tudo quanto faziam. Atos 9, 26, 27, 20, 39 e 40. E Atos 16, versos 6 a 10. Experimentavam um gozo tal que não lhes permitia guardar o evangelho só para si. João 1,14. O conceito que tinham do evangelho, com todas as suas implicações, abarcava a salvação, a adoração integral e a obediência total e o serviço fiel. Ser cristão não só por receber a Cristo, mas por entregar-se a Ele, compreendia uma negação dos interesses pessoais e uma afirmação dos divinos. Uma convicção profunda de que na vida cristã nada é secular. Tudo quanto fazemos louva a Deus, edifica a igreja e testemunha ao mundo. Aceitavam a missão, o imperativo divino de ir e fazer discípulos, imperativo indiscutível que não admite condições, negociações nem retardamentos. A função dos sacerdotes, todo crente é ministro de Deus ao mundo, em todo o tempo e em todo lugar. A genuína simplicidade da igreja, sem organizações complexas, onde 2 crentes se congregassem sobre a sombra da cruz e se unissem para obedecer à visão que dela emanava. Ali estava a igreja de Deus, num ambiente de cooperação e interdependência, a convicção de que a obra é de Deus e para Deus, de modo que todos os crentes do mundo contribuiriam para uma causa comum, sem invejas nem orgulho. Louvado seja Deus, meu querido irmão. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo, meu irmão, toque no nosso coração, que faça arder essa chama, né, de nós ganharmos almas, fazermos o ídolo do Senhor, enquanto aqui estamos ainda respirando, né, aproveitar o tempo que nos é dado para anunciar o reino de Deus. Aleluia. Então, meus queridos,
que o Espírito Santo possa tocar no teu coração, no meu coração, para a gente fazer o ID do Senhor. E hoje nós estamos numa época tecnológica muito boa, né? Você pode utilizar aí, meu querido irmão, os meios que a tecnologia lhe favorece, seu celular, seu computador, as redes sociais. Você pode anunciar o Evangelho através aí dos canais de comunicação que hoje o mundo, aleluia, tem, né? Que você aí as redes sociais, você pode pregar, irmão, você pode ensinar aquilo que você tem aprendido dentro da igreja, seu pastor, mas muito mais sempre está vivendo, irmão. Está dando sempre bom testemunho. Louvado seja Deus. E essas dicas aqui, essas estratégias, né, irmão? Você segue ou não, irmão? Aqueles no passado que seguiram, eles foram movidos pelo Espírito Santo, né? Ou seja, também no coração deles havia o que? Sinceridade, pureza, desejo de realmente ver as almas salvas, né, meu irmão? Acredito que tudo isso contribuiu para o crescimento da igreja. Quando se há pureza, né, desejo de ver as almas salvas, né? Então, tudo isso leva ao crescimento do reino de Deus, né? Tanto o crescimento numérico como o crescimento, irmão, né, espiritual de cada irmão, pois o Senhor diz: crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Aleluia. Deus não quer apenas o crescimento, irmão, numérico, como a gente vê no mundo aqui. A gente olha para algumas igrejas aí lotadas, né? As igrejas aí, você vê igrejas esplendorosas, bonitas, suas fachadas, né, meu querido? Mas isso não quer dizer nada, irmão. Essas coisas são apenas aparentes. Deus está olhando para o coração de cada um de nós. Deus olha para o coração de cada um que está dentro dessas congregações, irmãos. O coração do líder, o coração daquele que está na portaria, o coração daquele que está ali no salão. Deus olha para todos e vê se pode achar em nosso coração o amor, a sinceridade, aleluia, para que a gente verdadeiramente, irmão, possa ser uma igreja verdadeira, aleluia. Existe a igreja física, mas existe acima da igreja física uma igreja espiritual, que somente os olhos do Senhor podem ver, e é essa igreja que o Senhor procura. Os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que possamos ser esta igreja, meu querido irmão, adorar a Deus em espírito e em verdade, não apenas de lábios, não apenas de aparência, não apenas movido pela ganância que levam muitos a se tornarem pastores, a estarem aí promovendo suas campanhas, né? Que as campanhas que a igreja venham promover sejam campanhas direcionadas a ganhar almas para o reino de Deus, meu querido irmão. Louvado seja Deus, que Deus possa fazer arder no seu coração o desejo de ganhar almas verdadeiramente, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que você, que eu, que nós possamos fazer do nosso lar, aleluia, um cantinho do céu, orando todo dia. Oh, louvado seja Deus, meditando na palavra todo dia, dando exemplo todo dia do Senhor. Ter sede, irmão, do Espírito Santo, pedir a renovação, pedir a santificação, que Ele trabalhe em nosso ser, que Ele nos liberte, que Ele nos purifique, que Ele nos vivifique, que Ele nos lave com a água, que é a sua palavra, que nos santifique em todo o tempo, que mortifique a nossa carne, para que possamos adentrar no reino dele, em nome de Jesus. Meu irmão querido e amado, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus lhe guarde e lhe proteja de todos os males. E eu digo para você, busque a Deus enquanto você respira, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer daqui a 5 minutos, 1 minuto. Hoje nós estamos aqui de pé, respirando, e amanhã? Por isso, entregue a sua vida ao Senhor. Aleluia. Busque a Ele enquanto se pode achar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal Comunidade dos Discípulos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.
em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, abençoa, meu Deus, cada lar, cada família, cada pessoa que vai ouvir este vídeo, Pai, que o Senhor alcance lares, família, que o Senhor transforme o coração deste marido, dessa esposa, desses filhos. Senhor, transforma vidas, ó Pai, em nome de Jesus, liberta, coloca por terra todo o mal, Senhor, limpa o coração, a mente de cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus.